Seja muito bem-vinda ao Oceano Interior, um espaço criado para quem sente que existe uma forma mais autêntica de viver, criar, trabalhar e se relacionar com a vida. Aqui nós mergulhamos além da superfície. Falamos sobre consciência, human design, manifestação, espiritualidade, ciência e tudo aquilo que nos ajuda a recordar quem realmente somos. Porque quando você muda o seu universo interior, a realidade à sua volta corresponde a essa mudança. Então respire profundamente, porque o mergulho começa agora. A gente está vivendo uma era de muitas transformações. Você está sentindo isso por aí também? Eu estou sentindo já há alguns meses uma necessidade de mudanças na minha vida, em diversas esferas, em diversos sentidos e até um olhar mais questionador para a vida e para os sistemas tradicionais que a gente conhece. Talvez você esteja sentindo isso também, porque isso não é por acaso. Existem várias vertentes e conhecimentos diferentes que falam sobre esse momento que a gente está vivendo de muita transformação e de muita mudança. E é importante que a gente entenda o que está acontecendo para que a gente possa passar por esse momento de forma mais leve. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse momento de transformação que a gente está vivendo através de vertentes diferentes, incluindo o Human Design, que fala muito sobre o ano de 2027. Lembrando que é importante dar esse aviso, eu não gosto de usar o Human Design como uma ferramenta de previsões, uma ferramenta preditiva, mas o ano de 2027 é muito falado na comunidade do Human Design como um momento de muita transformação e é inegável que a gente já está sentindo isso. Então eu quero trazer um pouco mais, tem até um outro episódio aqui bem antigo do podcast que eu falo sobre isso, mas hoje eu quero falar um pouco mais, afinal de contas estamos aí no meio do ano de 2026 e obviamente a gente já está sentindo essas mudanças, porque assim como o eclipse, a mudança não acontece só no dia, não é só em 2027 que a gente vai sentir que algo mudou, isso já vem acontecendo. Mas para esse vídeo ficar mais completo, eu não quero falar só da visão do Human Design, eu quero falar um pouquinho sobre outras visões também que se cruzam nesse sentido. Antes de começarmos o episódio, eu quero compartilhar uma novidade com vocês, que é o café da Mushing. Eu comecei a tomar esse café tem mais ou menos um mês, como uma substituição de outros cafés que eu estava tomando e eu não estava me sentindo muito bem. A Mushing entrou em contato comigo e eu topei experimentar para ver o que eu sentia e hoje eu posso dizer que eu tô amando. Não tem aquele gosto de cogumelo forte como eu pensei que teria. É bem gostoso, na verdade, e não afeta negativamente o sono, que é muito importante, nem acelera o coração. Se você acompanha o Oceano Interior, você já sabe que eu acredito que a transformação não começa apenas na mente, ela começa no corpo. Os cogumelos funcionais vêm sendo cada vez mais estudados pela ciência pelo seu potencial de apoiar a saúde cerebral também, além da regulação do sistema nervoso e a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e criar novas conexões, que é um processo conhecido como neuroplasticidade. E por que isso importa? Porque a manifestação não é só visualizar um futuro diferente, é desenvolver um cérebro e um sistema nervoso capazes de sustentar essa nova realidade. Você pode repetir afirmações, fazer meditações, criar o melhor quadro de vision board, de visualizações do mundo, mas se o seu cérebro continua preso nos mesmos padrões automáticos e o seu corpo permanece em estado de sobrevivência, você tende a recriar a mesma realidade de sempre. Manifestar é ensinar o seu cérebro que existe uma nova forma de perceber, sentir e responder à vida. É justamente por isso que eu gosto tanto de iniciativas como a da Mushing, porque elas unem hábitos diários, bem-estar cognitivo, de uma forma simples e natural. E eu tenho um cupom de desconto para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, já com o meu cupom aplicado no link, para vocês darem uma olhada. No site deles não tem só o café, tem vários outros produtos, um deles é o Mushroom Chai, que eu provei também e eu amei, e tenho certeza que vocês vão gostar também. Agora sim, vamos mergulhar no episódio de hoje. Nós estamos atravessando uma mudança de consciência, e essa mudança aparece com nomes diferentes. Nova Terra, Quinta Dimensão 5D, o Grande Despertar, Ascensão Planetária. Curiosamente, 2027 aparece em várias narrativas diferentes, vindas de origens completamente distintas. Eu quero falar sobre esse momento através de 3 visões que são diferentes, mas que se cruzam nesse sentido: a astrologia, o Human Design e a visão de Bashar. Não sei se você conhece Bashar, provavelmente por você me acompanhar aqui, você gosta dos temas manifestação,
espiritualidade e até de repente ufologia. E Bashar é um nome dado para uma entidade extraterrestre canalizada por Daryl Anka. Se você pesquisar aí Bashar, você vai achar um monte de livros, conteúdos no YouTube, até aqui no Spotify, que falam sobre isso também. Bashar seria esse ser canalizado de uma civilização que se chama Essassani. E essa civilização vive, supostamente, no futuro da humanidade, com uma consciência muito mais desenvolvida. Todas as mensagens que o Daryl Anka canaliza de Bashar são mensagens relacionadas à consciência, à manifestação da nossa realidade, ao livre-arbítrio. E independente de você acreditar ou não em vidas extraterrestres, eu quero que você dê uma chance para ver um pouco os conteúdos do Bashar e ver o que você sente no seu corpo com relação ao que ele traz nas canalizações dele. Porque eu sei que existe resistência da nossa mente racional para isso, mas da minha não existe, porque por mais que eu seja aquariana e goste muito da ciência e toda essa parte, eu consigo sentir no meu corpo o que para mim é real e o que não é. Assim, eu acho que a minha intuição ela fala muito mais alto do que esse meu racional, e eu aprendi a confiar nisso. Então, desde que eu comecei a ler os livros do Bashar, ver os vídeos dele no YouTube, eu sinto no meu corpo o quanto as mensagens que ele traz reverbera. Isso pra mim já é a confirmação que eu precisava de que aquilo pra mim é real. Então ele traz ensinamentos muito sábios, muito profundos, que vale muito para esse momento que a gente está vivendo. Então eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso também. Eu não sou astróloga, então de forma bem resumida, a astrologia interpreta 2026 e 2027 como um período de transição profunda, marcado pelo início de um novo ciclo coletivo. Não significa que algo vai acontecer de forma objetiva, mas que os símbolos astrológicos sugerem mudanças em temas como, por exemplo, a tecnologia, a identidade, o poder, a consciência, que casa muito com o que a gente viu no Human Design. Então 2026 é o ano da ruptura e dos novos começos. Plutão em Aquário acelera transformações tecnológicas, a inteligência artificial, a construção de comunidades e de novos modelos sociais. Já Saturno em Áries convida a responsabilidade, a autonomia, a liderança individual. Já Netuno em Áries inaugura uma nova visão de identidade, um processo que envolve coragem e espiritualidade mais na prática. Isso é visto como um período de encerrar antigas estruturas e iniciar novas formas de viver, trabalhar e se relacionar. Se a gente puder resumir 2026 em palavras-chave, eu acho que seria coragem, inovação, independência e reinvenção. Já 2027, na visão resumida da astrologia, seria o ano da consolidação, ou seja, os movimentos iniciados lá em 2025 e 2026 começam a ganhar forma, a se materializar. A semente que você plantou vai começar a dar frutos. Urano entra em Gêmeos, trazendo a aceleração na comunicação, na educação, na internet, no transporte, na inteligência artificial, mais uma vez. Muitas interpretações da astrologia sugerem que aquilo que parecia futuro distante vai começar a se tornar parte da vida cotidiana. E já está acontecendo, né, gente? Então é um período de maior velocidade nas mudanças e também no processo de adaptação em meio a essas mudanças. Se eu fosse resumir em palavras-chave, o ano de 2027 seria comunicação, que é a expressão, manifestação, novas tecnologias, expansão da consciência, individuação. Muitos astrólogos enxergam esse período como uma mudança de era, porque vários planetas lentos, que demoram muito para trocar de signo, trocam de signo em sequência nesse período. Plutão em Aquário, transformação das estruturas coletivas, Netuno em Áries, novas ideias, nova identidade, inícios, novidade, Saturno também em Áries, responsabilidade pessoal, liderança. Urano em Gêmeos, revolução na informação, na tecnologia e no aprendizado. Já no Human Design, em 2027, a gente vai ter uma mudança na cruz de encarnação. Segundo Hal Ruhu, que é o fundador do Human Design, a humanidade evolui em grandes ciclos de aproximadamente 400 anos. Esses ciclos são chamados de Global Cycles, os famosos ciclos globais, e são determinados pela cruz de encarnação do planeta Terra. Assim como cada pessoa tem uma cruz de encarnação, a própria cruz de encarnação, a Terra também tem uma cruz de encarnação, e isso interfere nos temas coletivos, porque cruz de encarnação fala sobre o tema que rege a vida de uma pessoa, como se fosse o enredo da vida de uma pessoa. Tipo o enredo de um filme.
Cada ciclo da cruz de encarnação da Terra possui também um tema energético predominante que influencia justamente a consciência coletiva daquele momento. O ciclo atual que a gente está vivendo começou em 1615 e termina em 2027. E esse ciclo é o ciclo da cruz do planejamento. Segundo Howard Hu, essa frequência moldou praticamente toda a civilização moderna, da forma como a gente conheceu até hoje. Essa cruz de encarnação favoreceu tudo aquilo que depende de cooperação coletiva. Foi uma época em que fazia sentido criar grandes estruturas sociais, porque para esse momento aquilo foi importante. Por exemplo, governos, igrejas, escolas, universidades, hospitais, bancos, aposentadoria, casamento tradicional. Ou seja, foi uma época em que a humanidade aprendeu que sobreviver significava juntos somos mais fortes. E a lógica era essa: você trabalha, paga impostos, confia no governo, contribui para sua aposentadoria, confia na medicina tradicional, confia na escola, confia nas instituições. Foi assim que as coisas funcionaram por muitos anos. Essa estrutura se sustentou por mais de 4 séculos. E quem aqui já vem percebendo que isso está mudando? Porque essa frequência termina em 2027. Mas isso não significa que os governos vão desaparecer, que a medicina tradicional vai desaparecer, nem que as escolas vão acabar, nem que bancos vão deixar de existir. O que muda é que essas estruturas deixarão de ser os principais organizadores da consciência coletiva. Elas vão começar a perder força, porque o novo ciclo, que é o ciclo da cruz da fênix adormecida, será muito mais individual. E quando eu falo individual, eu não quero dizer egocentrismo, egoísmo. Eu estou falando de autenticidade. A pergunta deixa de ser o que a minha família ou a cultura onde eu estou inserida espera de mim e passa a ser quem eu realmente sou e o que eu realmente quero para minha vida. É como se a humanidade deixasse de depender tanto dessas estruturas externas e passasse a buscar mais a orientação interna. Porque a fênix adormecida representa o quê? Morte e renascimento. Não quer dizer que o mundo vai acabar, mas a forma antiga de viver vai deixar de funcionar. É só você olhar para algumas tendências dos últimos anos. Pessoas deixando empregos tradicionais, um crescimento exponencial no empreendedorismo, no trabalho remoto, em viagens, experiências, educação online, medicina integrativa, comunidades digitais, busca por uma vida com mais sentido e propósito. E uma parte interessante do Human Design é que esse novo ciclo está muito ligado à amplificação de consciência emocional, porque essa transição que vai acontecer, e já está acontecendo na verdade, mas vai se estabelecer a partir de 2027, vai fazer com que as pessoas sejam convidadas a desenvolver mais maturidade emocional. Em vez de viverem apenas a partir da lógica, do racional, do medo ou até da conformidade social. Até os relacionamentos baseados apenas em segurança e necessidades básicas tendem a enfraquecer nesse momento. Os vínculos mais fortes vão ser aqueles em que duas pessoas escolhem estar juntas porque elas podem ser elas mesmas dentro dessa relação e não porque elas precisam de uma da outra para sobreviver. Percebe a diferença? Na verdade, 2027 não é o início de uma mudança, é o fim de um processo que já começou. Porque assim como o eclipse, a gente começa a sentir antes, não só no dia. Quando a gente olha para os últimos 20 ou 30 anos, a gente consegue enxergar essas tendências, né? Crise de confiança nas instituições, no governo, transformação do mercado de trabalho, fortalecimento dessa identidade visual, o mercado de autoconhecimento, de wellness cresceu exponencialmente, busca por mais autonomia, economia digital em crescimento, inteligência artificial. Esses fenômenos são interpretados por muitos praticantes como sinais dessa transição para esse novo ciclo. Mas eles também podem ser explicados por fatores históricos, astrológicos, tecnológicos e econômicos também. Independente de você aceitar a visão do Human Design, é inegável que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão questionando a forma como as coisas foram feitas até hoje. As pessoas estão buscando mais autonomia. As pessoas estão buscando viver uma vida alinhada com quem realmente são. E é justamente esse movimento que a cruz da fênix adormecida descreve. Então, se você vem questionando seus relacionamentos, a vida que você vem levando, a sua relação com o seu trabalho, isso não é por acaso, não é à toa. Muitas pessoas estão passando por esse momento de questionamentos, de mudanças, de transformações. Não tem nada de errado com você.
É um movimento coletivo que impacta em cada indivíduo. Porque se a Terra está vibrando nessa frequência, cada ser aqui da Terra que está minimamente desperto começa a sentir esse desconforto. E é muito importante que você olhe para isso, sabe por quê? Porque a gente vai viver uma era de muitas transformações que ainda virão a partir de 2027. E se você não souber quem você realmente é, o que você está aqui para criar, quem você está aqui para ser, vai ser muito fácil você se perder de si em meio a tantas mudanças. Eu não sei se você já ouviu falar no Bashar ou Darryl Wanka. Ele tem vários livros, vários conteúdos sobre ele aqui no Instagram. Ele fala muito sobre canalizações dos ETs e ele fala também de 2027 como um momento de contato aberto, que ele chama de Open Contact. O centro da filosofia de Bashar é justamente a ideia de que a realidade física funciona como um espelho do estado de consciência. Ou seja, quando você muda suas crenças, suas emoções, a sua identidade, você passa a perceber e experimentar uma realidade diferente. Segundo Bashar, por volta de 2026, 2027, a humanidade vai começar uma nova fase em que o contato com inteligências extraterrestres vai deixar de ser algo restrito a relatos isolados do governo ou de pessoas específicas e vai passar a acontecer de forma mais aberta e gradual. A ideia não é de uma invasão ou de naves pousando simultaneamente em todas as cidades do planeta, não é isso. Bashar descreve esse processo como um reconhecimento público da existência de outras civilizações, ou seja, aumento da interação entre humanos e seres extraterrestres. Não é por acaso que esse ano surgiram filmes e documentários falando sobre isso também. Ele fala que os ETs estão aqui para cooperar com a consciência, com a tecnologia, com a ciência e com a adaptação psicológica da humanidade para essa nova realidade. Um ponto importante é que Bashar afirma que 2027 não é algo inevitável. Na visão dele, o contato vai depender muito da frequência coletiva da humanidade. O que isso significa? Isso significa que quanto mais as pessoas estiverem vivendo de forma autêntica, ou seja, quanto mais as pessoas estiverem lidando com seus medos, honrando quem realmente são, se tornando responsáveis pelos seus processos individuais, focadas em expansão da consciência, mais leve vai ser esse processo. Bashar descreve os anos que antecedem 2027 como um período de transformação de sistemas políticos, de mudanças econômicas, um período de aceleração da tecnologia, especialmente as inteligências artificiais, quebra de estruturas antigas, e isso não é algo que ele começou a falar agora, gente, isso é algo que ele fala há muito tempo. O foco da mensagem de Bashar é seguir a sua paixão, agir sem apego ao resultado, ser autenticamente quem você é, abandonar suas crenças limitantes e confiar nas sincronicidades da vida. Bashar costuma dizer que o futuro é probabilístico, não fixo, determinista, ou seja, existem muitas linhas do tempo possíveis para você acessar. E a linha do tempo que cada pessoa experimenta depende das escolhas que essa pessoa faz. Um dos conceitos mais conhecidos de Bashar é justamente o conceito de prisma de divisão. Imagine que existe apenas uma luz branca. Quando essa luz atravessa um prisma, como se fosse um cristal, ela deixa de parecer uma luz única e se divide em várias cores diferentes. Imagina como se fosse um arco-íris. Segundo Bashar, a realidade é justamente essa luz branca. Imagina uma tela em branco. A nossa consciência é o prisma. Nossas crenças, emoções, condicionamentos, nossa consciência. E isso determina qual faixa dessa realidade a gente vai conseguir perceber. Ou seja, não existem infinitas realidades sendo criadas naquele momento. Na visão de Bashar, essas realidades coexistem como possibilidades disponíveis para você acessar no campo quântico. O que muda é qual dessas realidades você vai experimentar, dependendo do seu prisma. Crenças, pensamentos, emoções, condicionamentos. Então imagine duas pessoas vivendo na mesma cidade. Elas moram na mesma rua. Elas vivem o mesmo momento histórico. Só que parece que elas vivem em mundos completamente diferentes. A pessoa A percebe mais violência, corrupção, crise, medo, escassez, enquanto a pessoa B percebe mais oportunidades, pessoas incríveis, abundância, criatividade, amor, colaboração. Alguém está mentindo? Não. Elas simplesmente estão sincronizando com versões diferentes
da mesma realidade. Inclusive, na neurociência existe algo muito parecido com isso, que eu até já falei aqui no episódio. O nosso cérebro, ele recebe milhões de informações por segundo, mas ele processa de forma consciente apenas uma parte pequenininha, uma fração de tudo isso, porque senão a gente não daria conta de processar tanta informação. Mas quem decide o que entra, o que é processado? Justamente o sistema de ativação reticular, que é o RAS, junto com a rede de saliência. É como se fosse um filtro. Se você deseja comprar um carro branco e fala muito sobre isso, de repente você só enxerga carros brancos em toda parte. Eles sempre estiveram ali, só que o seu cérebro passou a percebê-los agora que você percebeu que aquilo é importante para você. Bashar leva essa ideia muito além. Ele diz que esse filtro não escolhe apenas informações, ele escolhe experiências, encontros, sincronicidades, ou seja, as suas crenças influenciam suas escolhas, suas ações, as pessoas que você se conecta, que aparecem na tua vida, as oportunidades, os lugares para onde você vai, os acontecimentos que parecem coincidências, até que a sua vida inteira começa a parecer uma vida completamente diferente de outra pessoa que talvez você conheça. Segundo ele, a gente está entrando numa fase em que essas diferenças vão aumentar muito. Então, em vez de existir uma experiência coletiva relativamente parecida, as linhas de realidade vão ficar cada vez mais distantes. Por mais que as pessoas ainda vivam no mesmo planeta. Mesmo vivendo no mesmo planeta, parece que elas vão habitar mundos muito diferentes. Então imagine duas amigas, as duas perdem o emprego. A amiga 1, a primeira amiga está vivendo a linha do tempo A. E aí ela pensa, vai me faltar dinheiro, não vou arrumar emprego. E passa um tempo, a realidade dela está confirmando essas crenças que ela cultivou. Agora imagina que a outra amiga se conectou com a linha do tempo B. E diante dessa situação, ela pensou algo completamente diferente. Ou seja, talvez isso esteja abrindo espaço para algo melhor na minha vida. Então ela começa a estudar, ela começa a se conectar com pessoas, começa a aceitar convites, muda de cidade, começa a empreender de repente. 5 anos depois, a realidade dela também está confirmando aquilo que ela escolheu cultivar. Então, segundo Bashar, isso não aconteceu apenas porque elas pensaram diferente. A frequência delas passou a sincronizar com acontecimentos diferentes. Isso já acontece, mas é como se a partir de 2027 isso fosse acontecer de forma mais acelerada. Porque, segundo ele, a partir de 2027, a humanidade vai entrar num período onde essa separação vai acelerar. Então, quem vive principalmente no medo, no controle, na escassez, no vitimismo, vai experimentar uma realidade muito coerente com isso. Enquanto quem vive a autenticidade, a verdade, o entusiasmo, a criatividade, o amor, a cooperação, o servir, vai começar a experimentar uma realidade completamente diferente da outra pessoa. Imagine 2 estações de rádio. As duas existem ao mesmo tempo. Você não cria nenhuma das estações. Você apenas muda qual estação você quer ouvir, a frequência que você quer ouvir. Quando você aperta o botão, você não destrói a estação de rádio antiga, você apenas deixa de escutá-la. Para Bashar, a consciência funciona assim. A realidade física é como milhares de estações coexistindo. Independente da origem da teoria sobre o ano de 2027, alguns temas se encontram em todas elas. Mudança de paradigma, fim de estruturas antigas, expansão da consciência e maior individuação. Jung dizia que o objetivo da vida não é ser feliz, é tornar-se inteiro. E o que significa, então, individuação? A palavra vem de indivíduo, mas não no sentido de ser sozinho, e sim de se tornar um ser indivisível, ou seja, parar de viver dividido entre quem você realmente é e quem você aprendeu que deveria ser. A individuação é justamente o caminho de integração. Quando a gente nasce com um potencial enorme, mas rapidamente começamos a esquecer porque começamos a aprender que devemos fazer aquilo, não fazer tal coisa, que menina boazinha faz assim, que homem não chora, que dinheiro é sujo, que as coisas só acontecem através do esforço, que você precisa ser bem-sucedida para provar o seu valor, que você precisa agradar as pessoas. Pouco a pouco, você vai criando personagens e se desconectando de quem você realmente é. Jung chama isso de persona. A persona é a máscara que você colocou para viver socialmente.
Ela é necessária, todos nós temos uma. O problema começa quando a gente acredita que a gente é apenas essa máscara. Imagine isso como uma médica que passou 20 anos sendo vista como uma mulher competente, forte, bem-sucedida. Ela se esqueceu com o tempo que ela também é criativa, sensível, artística. A persona tomou conta da identidade dela. Para Jung existe algo muito maior, o self, não o ego. O self representa a totalidade da psique. É quem você é antes dos condicionamentos. É como um centro organizador dentro de você, uma bússola. Ela sempre aponta para o norte, mesmo quando você se perde. O self funciona assim, ele continua chamando você de volta para quem você realmente é, para o seu norte, para o seu caminho. E esse processo de individuação é ter coragem de responder a esse chamado. Não é virar outra pessoa, é voltar para casa. Como isso acontece? Geralmente começa com uma crise. Quase ninguém inicia esse processo porque quer. Normalmente acontece quando a antiga identidade deixa de funcionar. Pode ser um divórcio, pode ser um burnout, pode ser uma doença, falência, luto, uma demissão, um vazio existencial. De repente, aquilo que sustentava a sua identidade desaparece. O emprego, o relacionamento, o dinheiro, a casa. E aí surge a pergunta: quem sou eu sem isso? Essa pergunta inaugura o processo de individuação, mas também pode ser na alegria, na inspiração. Você pode descobrir sem precisar do caos na sua vida, se aprofundando no seu mapa de Human Design, na alegria, na expansão, no alinhamento. E é por isso que eu acho esse conhecimento essencial, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. No Human Design, o processo consiste em perceber onde você foi condicionado a agir, decidir e viver de uma forma que não respeita a sua natureza e então experimentar viver de acordo com quem você realmente é, para ver as mudanças acontecerem na tua vida. Em ambos os casos, existe uma pergunta comum: quem sou eu quando deixo de viver apenas a partir das expectativas, dos medos e dos condicionamentos? E é muito mais difícil você descobrir quem você realmente é quando você está muito condicionada. A era do esquecimento acabou. A era da desconexão acabou. Os próximos anos serão difíceis para quem não investiu minimamente em autoconhecimento. Porque chegou a hora da verdade, da autenticidade, do alinhamento, da coerência entre quem você é e o que você realmente deseja. Eu recebo quase todos os dias pedidos para fazer leituras individuais, mas eu parei de oferecer esse tipo de serviço já tem algum tempo, justamente para que eu pudesse me dedicar ao curso de formação A Bússola da Alma, aos outros cursos, mentorias, programas que eu tenho. E também, obviamente, para cuidar da minha energia, afinal de contas eu sou uma projetora e ficar só nos atendimentos individuais estava me sobrecarregando. E vocês sabem que eu vivo aquilo que eu compartilho com vocês. Só que eu sinto vontade de levar minha metodologia para auxiliar mulheres em momentos de transformação mais de perto, para acompanhar essas mudanças e essas transições. Isso sempre foi um chamado gigante dentro de mim. E eu sinto que eu, vivendo essas mudanças, também do lado de cá, fui convidada a criar algo onde eu pudesse trazer isso para o mundo. E é por isso que eu criei a Mentoria Pérola, que é uma mentoria de 5 encontros ao vivo comigo para você construir uma vida e uma carreira que realmente combina com quem você é. Você vai descobrir quem você está aqui para ser antes do mundo te dizer quem você deveria ser e o que você está aqui para construir de fato. São 3 pilares que vão sustentar essa metodologia: o Human Design, a física quântica e a regulação do sistema nervoso. Eu percebo que muitas mulheres não precisam de mais um curso, de mais informação. Elas precisam de um espaço seguro para remover essas camadas de condicionamento que foram acumulando ao longo da vida e, principalmente, finalmente reencontrar quem elas realmente são, a própria essência. Na Mentoria Pérola, a gente vai usar o Human Design como esse espelho, para você poder se enxergar para além de todas essas histórias que você contou a si mesmo até hoje. O Human Design não está aqui para dizer quem você deve ser. Ele está aqui para te ajudar a lembrar quem você sempre foi, antes das expectativas, antes dos traumas, dos medos, dos papéis que você aprendeu a desempenhar. Então, ao longo desses 5 encontros, a gente vai olhar para quem você é, para como a sua energia funciona,
para os seus dons e talentos únicos, para a sua capacidade de gerar valor no mundo e prosperar. Você vai aprender a tomar decisões alinhadas com quem você é, a construir relacionamentos mais autênticos, a criar uma vida e uma carreira que realmente façam sentido para você. Porque eu acredito que o maior preparo para esse futuro que já está acontecendo não é você tentar controlar o que vai acontecer, é você desenvolver clareza suficiente para continuar sendo você, mesmo quando o mundo lá fora mudar. A aplicação para a turma fundadora da Mentoria Pérola já está disponível e você pode preencher o formulário no link que está aqui embaixo. Chegamos ao na fim descrição de mais um desse mergulho. vídeo. Espero que Será essa que eu vou te conversa conhecer tenha mais de despertado pertinho e algo te dentro de acompanhar você e que nessa de alguma jornada de forma ela transformação? acompanhe os seus próximos passos. Se esse episódio fez sentido, eu quero te fazer um convite. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixe a sua avaliação de 5 estrelas para que esse episódio possa ser entregue para mais pessoas. Pode parecer um gesto simples, mas é isso que ajuda o Oceano Interior a chegar para mais pessoas que também precisam dessas mensagens que eu compartilho por aqui. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos mergulhos, novidades que vamos trazer por aqui. Obrigada pela sua companhia, nos encontramos no próximo episódio. Até lá, continue mergulhando dentro de si, porque quanto mais profundo você vai dentro de si, mais verdadeira se torna a vida que você cria.